Se você é homem com mais de 60 anos e tem ouvido falar sobre Yohimbe como uma solução natural, milagrosa para a disfunção erétil, o que vou revelar nos próximos minutos pode literalmente salvar sua vida. A raiz de Yohimbe está sendo amplamente comercializada na internet e lojas de suplementos, como um Viagra natural, mas existe um lado extremamente obscuro e perigoso que poucos profissionais revelam e que pode ser fatal para homens da nossa faixa etária. Sou a doutora Cláudia Mendes, urologista com mais de 25 anos de experiência, formada pela USP com especialização em saúde masculina pela Unifesp. Durante todos esses anos atendendo no Hospital São Luís e em minha clínica particular em São Paulo, tenho presenciado casos cada vez mais alarmantes de homens que quase perderam a vida ou sofreram complicações graves usando essa substância sem a devida orientação médica e sem conhecimento dos riscos reais envolvidos. Se este conteúdo está fazendo sentido para você, escreva alerta nos comentários e me diga de qual estado está assistindo. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque essa informação precisa urgentemente chegar a mais homens, que podem estar se colocando em risco sem perceber. A Yohimbe, cujo nome científico é Pausinistalia yohimbe, é extraída da casca de uma árvore nativa das florestas tropicais da África Ocidental, principalmente Camarões, Gabão e Guiné Equatorial. Durante séculos, tribos africanas utilizaram essa casca como afrodisíaco tradicional e estimulante sexual em rituais e práticas medicinais ancestrais. O princípio ativo responsável pelos efeitos é um alcaloide chamado ioimbina, que representa aproximadamente 0,7% da composição da casca seca. O mecanismo de ação da ioimbina parece, superficialmente, bastante promissor para homens com disfunção erétil. Ela atua como um bloqueador seletivo dos receptores alfa-2 adrenérgicos, especialmente aqueles localizados nos vasos sanguíneos dos corpos cavernosos do pênis. Quando esses receptores são bloqueados, teoricamente ocorre uma vasodilatação, que aumenta o fluxo sanguíneo para os órgãos genitais, facilitando e mantendo a ereção. À primeira vista, parece ser exatamente o que homens com problemas de ereção estão procurando, uma solução natural. Sem os efeitos colaterais dos medicamentos sintéticos, sem necessidade de prescrição médica e facilmente disponível. Mas aqui está onde mora o perigo mortal que a indústria de suplementos não quer que você saiba. Esse mesmo mecanismo que pode teoricamente melhorar a função erétil também desencadeia uma série de efeitos cardiovasculares extremamente perigosos, especialmente em homens com mais de 60 anos, que frequentemente já apresentam comprometimentos cardíacos, vasculares ou metabólicos ocultos, muitas vezes não diagnosticados. Deixe-me compartilhar o caso aterrorizante do Sr. José, 67 anos, contador aposentado de Brasília, que chegou ao meu consultório após um episódio que quase custou sua vida. José era um homem aparentemente saudável, ativo, que fazia caminhadas regulares e mantinha uma alimentação cuidadosa. Nos últimos 2 anos, havia notado declínio progressivo na qualidade de suas ereções, algo que o deixava profundamente constrangido e relutante em procurar ajuda médica. Doutora, eu tinha vergonha de falar sobre isso. Achei que podia resolver sozinho. Ele me disse na consulta. José havia pesquisado na internet sobre soluções naturais e encontrou diversos sites prometendo que a Yohimbe era a resposta para todos os seus problemas. Comprou um frasco de cápsulas de um site estrangeiro sem qualquer orientação sobre dosagem adequada ou possíveis contraindicações. Na primeira dose, que ele pensou ser conservadora, uma cápsula de 500 ml de extrato de Yohimbe. José experimentou algo que descreveu como o susto da minha vida. Aproximadamente 45 minutos após tomar a cápsula, começou a sentir palpitações intensas, como se seu coração fosse sair do peito. Sua pressão arterial, que normalmente ficava em torno de 130/80, disparou para 180/110. Senti como se fosse morrer, doutora. Meu coração batia tão forte que minha esposa conseguia ouvir de longe. Comecei a suar frio, ficar tonto e uma ansiedade terrível tomou conta de mim, relatou José. Sua esposa, apavorada, o levou imediatamente ao pronto-socorro, onde ele precisou ficar em observação por mais de 6 horas, até que sua pressão arterial e frequência cardíaca se estabilizassem. O que José não sabia, e que a maioria dos homens que usam Yohimbe desconhece, é que essa substância pode elevar drasticamente e, de forma imprevisível, a pressão arterial e a frequência cardíaca,
Para homens que já tomam medicamentos para hipertensão, problemas cardíacos ou diabetes. Condições extremamente comuns. Após os 60 anos, a combinação pode ser literalmente letal. A ioimbina interfere com o sistema nervoso simpático de forma intensa e muitas vezes imprevisível. Além dos efeitos cardiovasculares, pode causar ansiedade severa, ataques de pânico, insônia persistente, tremores incontroláveis, sudorese excessiva e, em alguns casos, alucinações e episódios psicóticos temporários. Outro caso que me marcou profundamente foi o do Sr. Carlos, 63 anos, empresário de São Paulo, que chegou ao meu consultório em estado de exaustão física e mental. Carlos havia começado a usar Yohimbe seguindo recomendações de um amigo que garantiu que funcionava perfeitamente. Doutora, tomei conforme a bula por 3 dias consecutivos e foi um inferno. Não conseguia dormir absolutamente nada. Ficava agitado como se tivesse tomado 10 xícaras de café, com taquicardia constante e uma sensação de morte iminente. A esposa de Carlos confirmou o relato. Ele ficou irreconhecível, doutora. Andava de um lado para outro, não conseguia se concentrar em nada, estava irritado, agressivo. Eu fiquei apavorada porque nunca tinha visto ele assim. Carlos havia desenvolvido uma reação adversa severa que persistiu por mais de uma semana após interromper o uso da substância. Esses efeitos ocorrem porque a Yohimbe não afeta apenas os vasos sanguíneos genitais. Ela interfere em todo o sistema cardiovascular e nervoso, causando liberação massiva de adrenalina e noradrenalina, os hormônios do estresse. Para um organismo jovem e saudável, isso pode ser tolerável, mas para homens com mais de 60 anos, cujos sistemas já estão naturalmente mais sensíveis e frequentemente comprometidos, pode desencadear eventos potencialmente fatais. Além dos riscos cardiovasculares imediatos, estudos científicos têm demonstrado que o uso regular de Yohimbe pode levar a danos permanentes no sistema nervoso central, comprometimento da função renal e hepática e desenvolvimento de dependência psicológica. A substância também pode interferir perigosamente com uma ampla gama de medicamentos, comumente prescritos para homens idosos. Medicamentos para pressão arterial, como inibidores da ECA, beta-bloqueadores e diuréticos, podem ter seus efeitos potencializados de forma perigosa quando combinados com Yohimbe. Antidepressivos, especialmente os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, podem causar síndrome serotoninérgica quando combinados com ioimbina. Medicamentos para diabetes podem ter sua eficácia alterada, levando a episódios de hipoglicemia ou hiperglicemia. O Dr. Roberto, 71 anos, cardiologista aposentado de Recife, ironicamente se tornou vítima de sua própria falta de conhecimento sobre as interações da Yohimbe. Como médico, ele conhecia os riscos dos medicamentos sintéticos para a disfunção erétil e decidiu experimentar uma alternativa natural. Achei que por ser natural seria mais seguro. Que erro terrível! Ele me disse durante a consulta. Dr. Roberto estava tomando medicamentos para hipertensão e diabetes. A combinação com Yohimbe causou uma crise hipoglicêmica severa que o deixou inconsciente por vários minutos. Minha esposa me encontrou desmaiado no banheiro. Se ela não estivesse em casa, eu poderia ter morrido. Ele relatou visivelmente abalado. A realidade é que a regulamentação de suplementos contendo Yohimbe é extremamente precária no Brasil e na maioria dos países. Muitos produtos vendidos online ou em lojas de suplementos contêm dosagens muito superiores às seguras, ou pior, não contêm a quantidade de princípio ativo declarada no rótulo. Alguns produtos chegam a conter substâncias sintéticas não declaradas, criando riscos ainda maiores. A falta de controle de qualidade é um problema endêmico na indústria de suplementos contendo Yohimbe. Análises independentes realizadas pela Unifesp e outras instituições brasileiras revelaram que mais de 60% dos produtos comercializados no país contêm dosagens diferentes das declaradas no rótulo. Alguns produtos analisados continham até 300% mais ioimbina do que o declarado, enquanto outros não continham absolutamente nada do princípio ativo. Essa variabilidade absurda torna impossível para qualquer pessoa, mesmo médicos experientes, prever os efeitos que um produto específico pode causar. Você pode estar tomando uma dose letal sem saber, ou gastando dinheiro em um produto completamente ineficaz. É como jogar roleta russa com sua saúde cardiovascular.
Estudos conduzidos pela Faculdade de Medicina da USP demonstraram que homens com mais de 60 anos apresentam uma sensibilidade até 400% maior aos efeitos da ioimbina em comparação com homens jovens. Isso ocorre devido a mudanças naturais no metabolismo hepático, redução da função renal, aumento da rigidez arterial e alterações nos receptores cardiovasculares que acontecem com o envelhecimento. Dr. Antônio Silva, pesquisador da USP especializado em farmacologia cardiovascular, explicou em um de seus estudos: o organismo de um homem de 65 anos processa a ioimbina de forma completamente diferente de um jovem de 25 anos. A meia-vida da substância pode ser até 3 vezes maior. Os efeitos cardiovasculares são amplificados e a margem de segurança torna-se perigosamente estreita. Deixe-me contar sobre o Sr. Miguel, 69 anos, engenheiro aposentado de Belo Horizonte, que chegou ao meu consultório após uma experiência que ele descreveu como 3 dias no inferno. Miguel havia comprado Yohimbe em uma farmácia de manipulação, acreditando que seria mais seguro do que produtos importados. A farmacêutica me garantiu que era natural e seguro, que muitos clientes usavam sem problemas, ele relatou. Miguel começou tomando a dose recomendada, no frasco, 15 ml de extrato padronizado 2 vezes ao dia. No primeiro dia, sentiu apenas uma leve aceleração cardíaca, que interpretou como um bom sinal. No segundo dia, os efeitos se intensificaram drasticamente. Comecei a sentir uma ansiedade terrível, como se algo muito ruim fosse acontecer. Não conseguia ficar parado. Minha pressão subiu e comecei a ter visão embaçada, ele descreveu. No terceiro dia, Miguel estava completamente desesperado. Não havia dormido praticamente nada em 2 dias. Estava com tremores nas mãos, suando frio constantemente e com uma sensação de pânico, que nunca havia experimentado na vida. Minha esposa me implorou para procurar ajuda médica. Os exames mostraram pressão arterial de 200/120, frequência cardíaca de 110 batimentos por minuto em repouso e sinais de sobrecarga cardíaca no eletrocardiograma. O caso de Miguel ilustra outro aspecto perigoso da Yohimbe: o efeito cumulativo. A ioimbina pode se acumular no organismo, especialmente em pessoas com função hepática ou renal comprometida, comuns após os 60 anos. Isso significa que uma dose que parece tolerável no primeiro dia pode se tornar tóxica após alguns dias de uso consecutivo, mas os riscos não param por aí. Pesquisas recentes da Unifesp revelaram uma correlação preocupante entre o uso de Yohimbe e o desenvolvimento de fibrilação atrial em homens idosos. A fibrilação atrial é uma arritmia cardíaca grave que aumenta drasticamente o risco de AVC, especialmente em pessoas com mais de 65 anos. O Dr. Paulo Henrique Santos, cardiologista do Hospital das Clínicas de São Paulo, relatou em um congresso médico: temos observado um aumento significativo de casos de fibrilação atrial em homens idosos que fazem uso de suplementos contendo Yohimbe. O mecanismo parece estar relacionado à instabilidade elétrica do coração, causada pela ação da ioimbina nos receptores adrenérgicos cardíacos. Sr. Fernando, 72 anos, advogado aposentado de Salvador, desenvolveu fibrilação atrial após apenas 5 dias usando Yohimbe. Comecei a sentir meu coração pulando batidas, como se estivesse falhando. Era uma sensação aterrorizante. Ele me disse durante a consulta por telemedicina. Fernando precisou ser hospitalizado e colocado em anticoagulação permanente devido ao alto risco de formação de coágulos associado à fibrilação atrial. O pior é que agora tenho que tomar remédio para afinar o sangue pelo resto da vida, com todos os riscos de sangramento que isso implica. Tudo por causa de umas cápsulas que comprei achando que iriam melhorar minha vida sexual. Fernando desabafou, visivelmente arrependido. Outro aspecto que causa grande preocupação é a interação da Yohimbe com condições médicas persistentes comuns em homens idosos. A diabetes mellitus, presente em aproximadamente 25% dos homens com mais de 65 anos, pode ter seu controle severamente comprometido pelo uso de Yohimbe. A ioimbina interfere na sensibilidade à insulina e pode causar flutuações imprevisíveis nos níveis de glicose sanguínea. O Sr. Joaquim, 68 anos, diabético há 15 anos e bem controlado com medicação, experimentou Yohimbe seguindo recomendação de um amigo. Em 3 dias, minha glicemia estava completamente descontrolada. Valores que sempre ficavam entre 90 e 120 subiram para mais de 300. Meu endocrinologista ficou desesperado. Ele relatou:
Joaquim precisou ser internado para estabilização glicêmica e ajuste completo de sua medicação diabética. Levei anos para conseguir um controle perfeito do diabetes e em 3 dias de Yohimbe destruí tudo. Quase entrei em coma diabético, ele disse, servindo como alerta para outros diabéticos que possam estar considerando usar essa substância. A hipertensão arterial, condição presente em mais de 70% dos homens com mais de 60 anos, representa outro fator de risco extremo quando combinada com o Yohimbe. A ioimbina pode causar elevações súbitas e perigosas da pressão arterial, mesmo em pacientes bem controlados com medicação antihipertensiva. Dr. Marcelo Costa, nefrologista do Hospital São Luís, explicou: "Tenho visto pacientes hipertensos bem controlados desenvolverem crises hipertensivas graves após o uso de Yohimbe. Em alguns casos, a pressão arterial atingiu níveis de emergência hipertensiva, requerendo internação em UTI e medicação endovenosa para controle." O Sr. Ricardo, 66 anos, empresário de Curitiba, era hipertenso controlado há mais de 10 anos. Suas pressões arteriais mantinham-se consistentemente em torno de 130/80 com medicação. Após começar a usar Yohimbe, desenvolveu uma crise hipertensiva com pressão de 230. Sentiu uma dor de cabeça insuportável, visão dupla e náuseas intensas. "Pensei que estava tendo um AVC", ele relatou. Ricardo foi levado ao pronto-socorro, onde permaneceu internado por 3 dias até que sua pressão se estabilizasse. Exames posteriores revelaram sinais de sofrimento renal agudo causado pela crise hipertensiva. "Quase perdi a função dos rins por causa dessa maldita erva", ele disse, ainda revoltado com a experiência. A insuficiência renal, mesmo em graus leves e frequentemente não diagnosticados em idosos, torna-se um fator de risco adicional extremamente perigoso. Quando os rins não funcionam adequadamente, a eliminação da ioimbina fica comprometida, levando ao acúmulo da substância no organismo e potencializando todos os efeitos adversos. Sr. Armando, 74 anos, aposentado do funcionalismo público de Recife, tinha uma discreta redução da função renal que nunca havia causado sintomas. Seus exames mostravam creatinina ligeiramente elevada, mas dentro de limites considerados aceitáveis para a idade. Quando começou a usar Yohimbe, desenvolveu uma intoxicação severa que quase foi fatal. No 4º dia de uso, comecei a ter confusão mental, não sabia onde estava, não reconhecia minha própria casa. Minha família me encontrou completamente desorientado, falando coisas sem sentido, relatou sua filha durante a consulta. Armando teve que ser internado em UTI com quadro de encefalopatia tóxica, causada pelo acúmulo de ioimbina no organismo. Os exames revelaram que sua função renal, já comprometida, não conseguiu eliminar adequadamente a substância, levando a níveis tóxicos no sangue. Ele ficou 5 dias em coma induzido até que conseguimos limpar a substância do organismo dele, explicou o nefrologista responsável pelo caso. Outro fator de risco frequentemente ignorado é a interação da Yohimbe com medicamentos psicotrópicos. Muitos homens idosos fazem uso de antidepressivos, ansiolíticos ou medicamentos para distúrbios do sono, e a combinação com ioimbina pode causar reações adversas graves, incluindo síndrome serotoninérgica, crises hipertensivas e episódios psicóticos. Dr. Luiz Fernando Psiquiatrist, psiquiatra geriátrico do Hospital das Clínicas, alertou: "A combinação de Yohimbe com antidepressivos, especialmente os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, pode ser letal. Já atendi pacientes que desenvolveram síndrome serotoninérgica grave, com hipertermia, rigidez muscular e alterações da consciência." Sr. Geraldo, 70 anos, fazia uso de sertralina para depressão leve há 2 anos, com excelente resposta e sem efeitos colaterais. Decidiu experimentar Yohimbe sem informar seu psiquiatra. Em 24 horas após a primeira dose, comecei a ter tremores violentos, febre alta e confusão mental. Minha família me levou correndo para o hospital, ele relatou. Geraldo desenvolveu síndrome serotoninérgica moderada a grave, necessitando internação e medicação específica para controlar os sintomas. Fiquei internado 1 semana inteira. Os médicos disseram que se eu tivesse demorado mais algumas horas para chegar ao hospital, poderia ter morrido, ele disse, servindo como alerta crucial para outros homens que possam estar fazendo uso simultâneo dessas substâncias. A questão da dependência psicológica é outro aspecto preocupante que raramente é discutido,
Estudos da Unifesp demonstraram que aproximadamente 15% dos homens que usam Yohimbe por mais de 30 dias desenvolvem algum grau de dependência psicológica, acreditando que não conseguem mais ter função sexual adequada sem a substância. Sr. Alberto, 105 anos, comerciante de Fortaleza, desenvolveu uma dependência psicológica severa após 3 meses de uso irregular de Yohimbe. Comecei achando que era só para uma emergência, mas depois ficou impossível ter relações sem tomar. Virou uma obsessão, uma ansiedade terrível, ele relatou durante nossa consulta. Alberto chegou ao ponto de tomar doses progressivamente maiores para obter o mesmo efeito, um padrão típico de tolerância e dependência. Comecei com uma cápsula, depois 2, depois 3. No final, estava tomando 5 cápsulas por dia. E mesmo assim, não sentia o mesmo efeito do início. Ele confessou. O desenvolvimento de tolerância a Yohimbe é extremamente perigoso porque leva os usuários a aumentarem progressivamente as doses, entrando em territórios de toxicidade grave. Dr. Fernando Maia, toxicologista da USP, explicou. A ioimbina não possui um platô de segurança claro. À medida que as doses aumentam, os riscos cardiovasculares crescem exponencialmente, podendo levar a eventos fatais. O processo de descontinuação da Yohimbe após uso prolongado também pode ser problemático. Muitos homens relatam síndrome de abstinência, caracterizada por depressão, ansiedade severa, insônia e, paradoxalmente, piora significativa da função erétil. Sr. Alberto passou por um período de 6 semanas de sintomas de abstinência intensos. Quando parei de tomar, foi um inferno. Depressão profunda, ansiedade constante, não conseguia dormir e minha função sexual ficou pior do que antes de começar a usar. Ele descreveu. Foi necessário acompanhamento psiquiátrico e uso temporário de medicação antidepressiva para que Alberto conseguisse superar a síndrome de abstinência. Além dos riscos individuais, existe uma questão legal importante que muitos desconhecem. A Yohimbe é uma substância controlada em diversos países devido aos seus riscos. Nos Estados Unidos, a FDA proibiu sua comercialização como suplemento alimentar devido aos riscos cardiovasculares documentados. No Canadá e em vários países europeus, produtos contendo ioimbina só podem ser vendidos com prescrição médica. No Brasil, embora não seja oficialmente proibida, a Anvisa tem demonstrado preocupação crescente com produtos contendo Yohimbe. Dr. Carlos Henrique Silva, consultor da Anvisa, declarou em entrevista recente. Estamos monitorando de perto os relatos de eventos adversos graves relacionados ao uso de Yohimbe. Não descartamos a possibilidade de regulamentação mais restritiva no futuro próximo. A realidade é que a eficácia da Yohimbe para a disfunção erétil é questionável, mesmo quando os riscos são desconsiderados. Meta-análises de estudos clínicos mostram que a taxa de sucesso da Yohimbe é inferior a 30%, significativamente menor que medicamentos aprovados como sildenafil, tadalafil e vardenafil, que apresentam taxas de sucesso superiores a 80%. Dr. Roberto Figueiredo, urologista da Unifesp e especialista em medicina sexual, explicou. Os estudos de maior qualidade metodológica mostram que a Yohimbe tem eficácia limitada e perfil de segurança preocupante. Para homens idosos, essa relação risco-benefício é claramente desfavorável. Um estudo brasileiro, conduzido com 200 homens entre 60 e 75 anos, comparou a eficácia da Yohimbe com placebo durante 12 semanas. Os resultados mostraram apenas 28% de melhora subjetiva no grupo Yohimbe versus 22% no grupo placebo, uma diferença estatisticamente não significativa. Porém, 34% dos homens no grupo Yohimbe apresentaram efeitos adversos significativos, comparados com apenas 8% no grupo placebo. Então, qual é a alternativa segura e eficaz para homens com mais de 60 anos que enfrentam problemas de disfunção erétil? A resposta não está em substâncias potencialmente perigosas como a Yohimbe, mas em uma abordagem médica integrada, segura e baseada em evidências científicas sólidas. Primeiro, é fundamental realizar uma avaliação médica completa para identificar as causas subjacentes da disfunção erétil. Em homens idosos, frequentemente encontramos causas tratáveis como diabetes mal controlado, hipertensão arterial, níveis baixos de testosterona, deficiências nutricionais, efeitos colaterais de medicamentos ou fatores psicológicos. Sr. Pedro, 71 anos, professor aposentado de Porto Alegre, chegou ao meu consultório. Convencido de que precisava de Yohimbe?
porque remédios de farmácia são perigosos. Após avaliação completa, descobrimos que ele tinha deficiência severa de vitamina D e níveis baixos de testosterona. Em 2 meses, corrigindo essas deficiências, minha função sexual melhorou. Sem precisar de nenhuma substância perigosa, ele relatou. A otimização hormonal, quando indicada e feita de forma segura, pode produzir resultados extraordinários. Estudos da Unifesp mostram que homens com deficiência de testosterona que recebem reposição hormonal adequada apresentam melhora da função erétil em mais de 70% dos casos, com perfil de segurança muito superior a qualquer substância herbal não regulamentada. A correção de deficiências nutricionais também é fundamental. Deficiências de zinco, magnésio, vitaminas do complexo B e vitamina D são extremamente comuns em homens idosos e podem afetar drasticamente a função sexual. Sr. Antônio, 68 anos, de Brasília, apresentou melhora significativa da libido e função erétil após correção de deficiência de zinco e magnésio. Nunca imaginei que a falta de vitaminas pudesse afetar tanto minha vida sexual. Em 6 semanas de suplementação adequada, voltei a me sentir como há 10 anos. Ele disse durante o retorno. A vantagem dessa abordagem é que, além de melhorar a função sexual, promove benefícios gerais para a saúde, energia e bem-estar. Quando medicamentos são necessários, os inibidores da fosfodiesterase 5, sildenafil, tadalafil, vardenafil, continuam sendo o padrão ouro, com décadas de estudos comprovando eficácia e segurança quando usados adequadamente. Diferentemente da Yohimbe, esses medicamentos têm dosagens padronizadas, efeitos previsíveis e protocolos estabelecidos para uso seguro em idosos. Dr. Marcos Tobias, geriatra do Hospital das Clínicas, enfatizou. Os medicamentos aprovados para disfunção erétil passaram por rigorosos estudos de segurança em idosos. Quando usados com orientação médica adequada, os riscos são muito menores que substâncias não regulamentadas como a Yohimbe. Mudanças no estilo de vida também produzem resultados impressionantes. Exercícios físicos regulares, especialmente exercícios aeróbicos e de resistência, melhoram a circulação sanguínea e a função endotelial. Estudos mostram que homens que se exercitam regularmente têm 40% menos probabilidade de desenvolver disfunção erétil severa. Sr. Luiz, 69 anos, de Salvador, conseguiu reverter completamente sua disfunção erétil apenas com mudanças alimentares e exercícios físicos. Perdi 12 quilos. Comecei a caminhar todos os dias e melhorei minha alimentação. Em 4 meses, não precisava mais de nenhuma medicação, ele relatou. A gestão do estresse e saúde mental são igualmente importantes. Ansiedade, depressão e estresse crônico são causas frequentes de disfunção erétil em homens idosos. Técnicas de relaxamento, meditação, terapia psicológica e, quando necessário, tratamento adequado de transtornos mentais podem restaurar completamente a função sexual. Sr. Rafael, 103 anos, de Recife, descobriu que sua disfunção erétil estava diretamente relacionada à ansiedade de desempenho, que desenvolveu após a aposentadoria. Com ajuda psicológica e técnicas de relaxamento, consegui superar completamente o problema sem precisar de medicamentos, ele disse. A qualidade do relacionamento também influencia significativamente a função sexual. Terapia de casal, comunicação melhorada e redescoberta da intimidade podem ser mais eficazes que qualquer substância química. Muitos casais redescobrem uma vida sexual satisfatória quando trabalham juntos esses aspectos. Para finalizar, quero deixar uma mensagem clara. Sua saúde sexual é importante e merece atenção médica adequada, mas nunca deve ser colocada em risco com substâncias potencialmente perigosas como a Yohimbe. Existem alternativas seguras, eficazes e cientificamente comprovadas que podem restaurar sua vitalidade sexual sem comprometer sua saúde cardiovascular ou geral. Se você está enfrentando problemas de disfunção erétil, procure um urologista qualificado que possa fazer uma avaliação completa e oferecer um plano de tratamento personalizado e seguro. Sua saúde e sua vida são mais importantes que qualquer promessa de solução rápida e milagrosa. Não arrisque sua vida com substâncias não regulamentadas. Seu corpo merece cuidado médico profissional baseado em ciência e evidências, não em promessas de marketing de produtos questionáveis. Se este conteúdo foi útil, compartilhe com outros homens que possam estar considerando usar Yohimbe.
Deixe um comentário contando sua experiência ou dúvidas. Inscreva-se no canal para mais informações sobre saúde masculina, baseada em evidências científicas. Lembre-se, conhecimento é prevenção e prevenção é sempre o melhor tratamento. Cuide-se com responsabilidade e procure sempre orientação médica qualificada.